Pode começar, Afonso. Bom dia, senhoras e senhores. Nesse momento, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, tem o prazer de iniciar a segunda palestra do nosso curso, a nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/21, principais inovações. O objetivo desse nosso curso tem como foco abordar as principais alterações, inovações e procedimentos, nova lei de licitações, a fim de conferir aos servidores do Tribunal de Contas do Ministério Público de Contas, nesse momento de transição, o conhecimento para o exercício da sua atividade fim. Como os senhores sabem, nosso curso teve início na última sexta-feira, através da aula magna do professor Luciano Ferraz, a quem o nosso diretor, conselheiro Carlos Pina, gentilmente deu a honra dessa aula magna, quando ele próprio, doutor Pina, poderia ser feito, mas ele, de maneira gentil, convidou o doutor Luciano Ferraz, que fez esta aula magna. Hoje, a nossa palestra será exatamente com o conselheiro Carlos Pina de Assis, que é o nosso diretor, era diretor da Ecojan, que vai falar sobre a missão das escolas de contas. Antes de ler o currículo do nosso palestrante, nós gostaríamos de agradecer à doutora Carla Andrade, que é coordenadora da Ecojan, e a doutora Annelise, que é supervisora. E, através dessas duas, agradecemos a todos aqueles que fazem a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que se dedicam tanto, esses servidores se dedicam de tal maneira para que nossos eventos aconteçam sempre com um grande sucesso, e isso nos traz muito orgulho. Então, em nome do conselheiro Carlos Pina, diretor da Ecojan, nós queremos agradecer a todas essas pessoas. Nós vamos agora a um breve currículo do conselheiro Carlos Pina de Assis. O conselheiro Carlos Pina é natural de Aracaju, é graduado em Direito, iniciado em 1968 na Universidade de Brasília, a UNB, e concluído na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em Salvador. Sócio fundador da Sociedade Civil de Advogados Brandão, Pina e Torinho Dantas, com sede em Salvador e com atuação em todo o território nacional. Foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia, a CAAB, no biênio 83-84. Conselheiro seccional da OAB Bahia, no biênio 81-83 e no biênio 83-85. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia, no biênio 83-84. Procurador-Geral do Estado de Sergipe, em 1983. Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, em 1985, secretário de Estado da Habitação e Previdência Social de Sergipe, em 85, e em 1986 toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, exercendo os cargos de corregedor-geral nos biênios 91-93, 2009-2010, vice-presidente nos biênios 96-97, 2005-2007, presidente nos biênios 97-99 e 2007, 2014, 2015. Dr. Carlos Pina é pós-graduado em Política e Estratégia, com tese sobre o Poder Legislativo Nacional pela Escola Superior de Guerra, a ESG, no Rio de Janeiro, em 1999. É o primeiro presidente da Associação dos Órgãos de Controle Externos do Mercosul, a ASU, fundado no ano de 2000, em São Carlos de Bariloche, na República Argentina. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, e coordenador do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil, com sede em Brasília, Distrito Federal, cargos que exerceu de 2002 até 2005. Foi professor da Faculdade de Direito Tiradentes, de 1984 a 1988, autor de estudos, artigos, ensaios e também de dezenas de conferências e palestras proferidas no Brasil, na Argentina, na Alemanha, na Espanha e em Portugal. É membro da Academia Sergipana de Letras desde 2015 e da Academia Sergipana de Educação desde 2019. O Dr. Carlos Pina já foi agraciado com diversas medalhas e títulos durante toda a sua trajetória profissional. Eu queria, inclusive, pedir licença aqui para fugir um pouco do currículo do Dr. Pina e acrescentar uma coisa que eu acho de grande importância. O Dr. Carlos Pina é um amante das artes, em todos os sentidos. O cinema, o teatro, da literatura, da música, tanto que, quando o Dr. Carlos Pina foi presidente do Tribunal de Contas, ele levou para dentro do tribunal muitas artes, muitas participações culturais, tirando um pouco daquela frieza
que tem os tribunais. Por si só, quando já se fala em tribunal, a gente pensa na lei, na frieza, na dureza, e para quebrar tudo isso, Dr. Carlos Pina levou as artes para o tribunal, criando, inclusive, um espaço cultural que, na época, deu o nome de ministro Carlos Aires Brito, que o sergipano, que foi ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, chegando, inclusive, a ser seu presidente. Eu queria muito acrescentar, pedindo até licença à doutora Anne, para fugir um pouco, porque eu acho de uma importância muito grande, que se tire aquela frieza do juiz. Quando se fala o juiz, o julgador, se pensa muito na frieza, mas o doutor Carlos Pina procurou, dessa maneira, fugir desse aspecto, mostrar que a frieza da lei pode ser também ter um contraponto com as artes e com a cultura. Então, com essa leitura do mini currículo do Carlos Pina de Assis, nós queremos passar a palavra para ele e para que possa nos dar essa aula sobre a missão das escolas de contas. É com o senhor, conselheiro Carlos Pina. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria de logo dar um aviso, antes mesmo de começarmos a aula de hoje, porque eu estou ciente de que onde estou, eu estou no interior de Sergipe, e estou distante de Aracaju. Temos aqui um pequeno sistema de apoio com a internet, mas é um sistema que oscila com muita frequência. Felizmente para nós, aqui no sul de Sergipe, no extremo sul de Sergipe, nós estamos hoje com um dia bom, um dia muito parecido aos dias de verão. Mas tivemos chuvas intermitentes nesses últimos dias. É possível que ainda voltemos a ter, mas, por sorte minha, hoje o dia começou ensolarado, continua um dia muito firme, e eu creio que com isso nós podemos fazer sem grandes vacilações e sem grandes oscilações o nosso a fazer de hoje, nesta hora matinal, que é esta aula destinada aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Ministério Público de Contas de Sergipe. Eu quero, em primeiro lugar, fazer agradecimentos que já devia ter feito desde sexta-feira, na aula magna proferida pelo professor Luciano Ferraz. Eu, para valorizar o agradecimento que destinei ao professor Luciano Ferraz, que é um dos melhores expositores e um dos técnicos com maior credibilidade no magistério jovem do direito no Brasil, ao fazer o agradecimento a ele, que prontamente atendeu ao nosso convite para estar aqui conosco na abertura deste curso. Acabei cometendo a falha de não agradecer aos demais parceiros nesta atividade que nós iniciamos, e trato da Lei 14.133, que anteontem fez um mês de publicada, e a quem eu devo a possibilidade de estar nesse encontro com vocês, cuja presença aqui é extremamente positiva para o Tribunal de Contas, especialmente para mim, que neste momento dirijo a Escola de Contas
que é, aliás, o tema da nossa aula de hoje. Quero agradecer ao jornalista Carlos França, que acaba de me apresentar. Quero agradecer à coordenadora e à superintendente da Escola de Contas, a doutora Carla Andrade e a professora Ana Alice, que estão aqui conosco na sala. Quero agradecer aos estimados sustentadores da nossa atividade técnica, que são o doutor Miguel Barreto, o doutor Pedro Silva, e, através deles, agradecer, sobretudo, ao presidente do tribunal, ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, que, com a sua administração moderna, eficiente, produtiva, tem nos dado suporte na escola e nas atividades do tribunal, para nós não termos tido nenhuma solução de continuidade, apesar desta atividade virtual que já vimos exercendo há mais de um ano e que foi prorrogada na sessão de quinta-feira passada até o próximo dia 31 deste mês de maio. Portanto, o aviso que faço ao encerrar essa parte dos agradecimentos é de que, se houver alguma vacilação, alguma dificuldade em relação ao áudio, ao vídeo desta aula que estamos começando, eu peço paciência a vocês e quero lhes avisar que não haverá perda significativa, porque eu estou falando sobre um texto que preparei, texto que vai ficar disponibilizado para aqueles que eventualmente perderem, devido a alguma oscilação da internet, alguma parte da minha fala. Eu terei muito prazer em, já hoje, provavelmente, mais tardar amanhã, mas provavelmente hoje, eu há pouco ouvi que o texto já está digitado, nós teremos como disponibilizar esse texto para quem desejar tê-lo. E aí não haverá dúvida quanto à sequência lógica do que vou falar, que é exatamente sobre a missão das escolas de contas públicas diante da Lei 14.133 de 2021, especificamente do artigo 173 da Lei Nova de Licitações e Contratos, porque é muito significativo que estejamos agora no Brasil com a perspectiva dessa regra nova, uma regra que prestigia muito os tribunais de contas e, pela primeira vez, pioneiramente, prestigia e dá importância especial às escolas de contas públicas que estão disseminadas por todo o Brasil. Na formulação da programação deste curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos, como disse, repito e quero insistir nesse tema, porque foi preciso e insistíssemos nisso para que tivéssemos o formato que estamos desenvolvendo hoje. Este curso é destinado especialmente, aos servidores do Tribunal de Contas do Estado e aos servidores do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
estamos concentrando nos nossos servidores, porque de uma pesquisa que fizemos, de uma pesquisa de interesse no curso, chegamos à conclusão de que teríamos uma turma numerosa, teríamos possibilidade técnica de estender mais numericamente essa turma. Mas achamos por bem, achamos melhor, achamos mais adequado fazer o curso para os servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, e nos surpreendeu mesmo, porque, num primeiro momento, recebemos o assentimento e o interesse de cerca de 60 servidores. Depois isso se ampliou até com a insistência da divulgação, e nós devemos também agradecer à diretoria de comunicação do tribunal, que conduz a nossa comunicação, especialmente ao jornalista Adam Lima, que tem dado notícias a respeito do que já aconteceu e do que vai acontecer neste curso. Portanto, esse curso concentrado em vocês, servidoras e servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, são os destinatários, não apenas do curso, mas especificamente dessas aulas que a nós nos cabe ministrar. E por que tratar da missão da Escola de Contas? Exatamente porque a grande novidade desta lei em relação a nós, operários das contas públicas, a grande novidade, a novidade alvissareira, a novidade benemérita desta lei, que já está publicada desde o dia 1º de abril, é a valorização, a menção e o estabelecimento da missão das escolas de contas relativamente à lei de licitação e de contratos públicos. Isso está no artigo 173, como disse, que é uma ampliação da regra correspondente da Lei 8666, que está sendo substituída, porque a Lei 8666 já fazia menção à responsabilidade do Tribunal de Contas, do sistema de tribunais de contas que é constituído no Brasil por um tribunal nacional, que é o Tribunal de Contas da União, que estará conosco também nesse curso no encerramento, e de 32 tribunais de contas, sendo 27 de estados e do Distrito Federal e 5 tribunais de contas ou dos municípios de estados ou de capitais. 2 capitais têm tribunais de contas especificamente para elas. São os municípios de São Paulo, que é o maior município brasileiro, e um segundo município muito importante, que é o município do Rio de Janeiro. Então, esses 32 tribunais, mais o 33º, que é o superior do nosso sistema, Tribunal de Contas da União, já estávamos mencionados na Lei 8666. Mas as escolas de contas não. As escolas de contas recebem agora um tratamento específico, especial, porque o legislador
que nos entregou o produto desta lei, começada, projeto de lei do Senado, em 2013, e, afinal, sancionada e publicada exatamente há 1 mês e 2 dias atrás. Nós temos agora esta tarefa de sediar isso que estamos fazendo, os cursos de treinamento, os cursos de atualização, os cursos de capacitação dos servidores e das servidoras dos tribunais de contas e dos ministérios públicos. Então, é uma novidade muito significativa. Eu cheguei a pensar em trazer outro tema, mas acho que dirá bem de todos nós, fará bem a todos nós, que, embora não tenhamos sido os primeiros a tratar deste assunto após a edição da lei, estamos entre os 3 primeiros e estamos certamente a desenvolver um curso de maior profundidade, um curso de maior extensão, que vamos fazer durante todo esse mês, faremos ainda durante todo esse mês de maio do ano de 2021. Por sorte nossa, em Sergipe, nós temos desde o ano de 2002, portanto, há quase 20 anos, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que homenageia um grande professor de Sergipe, grande conselheiro, um grande homem público, um grande jornalista, que durante longos anos, desde o momento em que se empossou como fundador do Tribunal de Contas, há 51 anos atrás, dedicou-se com sua competência, sobretudo, a orientar todos nós que ou fazíamos parte dos jurisdicionados, foi o meu caso, ou fazíamos parte já do próprio Tribunal de Contas, sendo todos dedicados e atentos alunos do professor conselheiro José Amado Nascimento. O tribunal, portanto, como outros, há muitos anos tem a sua escola de contas. A nossa foi criada por uma resolução que tomou o número 220, que está datada de 11 de dezembro de 2002, embora só tenha sido inaugurada no mês de agosto do ano de 2004. Já dispondo dessa estrutura, a nós certamente será mais confortável cumprir a missão que nos é determinada pela regra constante do artigo 173 da Lei Federal 14.132 do ano de 2021. É preciso, portanto, assinalar que nem todos os tribunais têm uma escola com a configuração da nossa, com a importância interna que a nossa tem. Para que vocês tenham ideia, mesmo na época da pandemia, nós pudemos realizar aqui no tribunal, a partir da Escola de Contas, atividades muito significativas. Chegamos a fazer 29 eventos que foram ou seminários, webinários, fizemos frequentemente, pelo menos uma vez por mês, e fizemos inúmeras lives,
cuidando de assuntos de interesse do tribunal e assuntos técnicos, especificamente voltados aos nossos companheiros de trabalho, que são os servidores, os membros do Ministério Público, os conselheiros substitutos e os conselheiros e conselheiras do Tribunal de Contas de Sergipe. Nesta atividade que desenvolvemos, não tínhamos feito ainda uma atividade propriamente de treinamento. Havia uma reivindicação sobre essa atividade, com esse modelo, com essa configuração. Nós fizemos, como já disse, uma pesquisa e coincidiu que fizemos isso quando estava sendo editada a nova lei de licitações, que ocupa, eu não tenho nenhuma vacilação, embora não tenha estatística concreta a respeito disso, que ocupa mais da metade, seguramente mais da metade, das atividades do tribunal. É sobre a matéria das licitações, é sobre a matéria dos contratos públicos, e uma parte majoritária da nossa atividade seja desenvolvida no nosso dia a dia. Na quinta-feira da semana passada, o presidente, digo melhor, da semana antepassada, o presidente Luiz Augusto Ribeiro nos relatou, no plenário do tribunal, que nós tivemos um ganho significativo de produtividade nesta época em que estamos fisicamente afastados, pessoalmente afastados, sem a atividade presencial, que é sempre muito agradável, mas que não foi óbice para que realizássemos as nossas atividades, sobretudo a atividade fim do tribunal, que é julgar e certificar os processos que formulamos aqui, sobretudo e principalmente, como digo, decorrentes de licitações e de contratos. Fizemos essa atividade com muita proficiência, com muita dedicação, com alguns tendo que aprender a utilização desses meios tecnológicos, que é o meu caso, eu não tinha intimidade com esses meios, mas isso não impediu que fizéssemos, durante estes quase 14 meses de atividade virtual, mais de 2 atividades da escola a cada mês, mais de 2, que já é uma forma de nos manter ligados ao corpo de servidores e à sociedade sergipana, que invariavelmente acorreu a esta disponibilização de informações que nós fizemos sobre vários assuntos, mas que fizemos em grande extensão também, porque recebemos aqui técnicos, professores renomados de 6 países estrangeiros. Além de professores brasileiros, recebemos na nossa sala virtual, em significativas manifestações, professores da Argentina, professores do Chile, professores de Portugal, professores do México, professores da Itália, e devemos isso a um amigo da nossa casa, que é o professor, coordenador dos cursos de pós-graduação
da Universidade Federal da Bahia, na sua Faculdade de Direito, que é a minha alma mater, de onde eu sou originário, técnico no direito, o professor Ricardo Maurício, que sempre foi muito pressuroso e ele próprio participou de alguns cursos que aqui fizemos através de seminários, de webinários e de lives. Pois bem, a nossa escola de contas foi agora convocada, como disse, pelo artigo 173 da Lei 14.133, para fazer isso que nós estamos fazendo agora, para cuidar do treinamento. Eu abro aspas para ler a dicção do artigo. Para fazer eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei de licitações e contratos, incluindo-se também, determina a lei federal, cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. É o que se tem no corpo, na cabeça deste artigo 173 da Lei 14.133, de 21. Portanto, não é enxerimento de nossa parte, não é invasão de competência de outros. Quando pioneiramente organizamos este curso de média duração e que, diferentemente do pioneiro de todos, que foi um curso ministrado dias passados no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, num único dia, e ministrado por um grande técnico daquele tribunal, que é também professor Herbert Almeida, e discorreu num dia sobre a lei de licitações e de contratos para os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a outras pessoas a quem facultou-se a assistência a esse curso pela plataforma YouTube. Curso de muita qualidade, de muita qualificação, e que foi, sem dúvida nenhuma, pioneiro em todo o Brasil, ao que nos consta, ao que sabemos. O segundo curso foi um curso com um formato diferente também, diferente do formato do Espírito Santo e diferente do nosso formato. O curso a que me refiro foi realizado no nosso tribunal vizinho, Tribunal do Estado de Alagoas, foi realizado em 4 dias, a contar do dia 26 de abril próximo passado, e levado a efeito com aulas de 4 horas diariamente e, portanto, com um formato muito diferente do Estado do Espírito Santo e diferente também do nosso. A nossa opção foi fazer algo de mais reflexivo, fazer uma atividade que pudesse trazer as informações, os eventuais ensinamentos, o esclarecimento sobre dúvidas, mas num período mais dilatado. Como todos vocês sabem, nós montamos um curso em que teremos 2 dias semanais de aula e aulas de 2 horas cada qual, como esta que estamos fazendo hoje.
Esta opção nos levou a uma outra realidade, a realidade de que tínhamos que destinar este curso aos servidores do Tribunal de Contas prioritariamente, porque é assim que nós entendemos que estaremos cumprindo de logo as tarefas determinadas pelo artigo 173 da Lei 14.133 de 2021. Por isso, os senhores foram convidados, as senhoras estão aqui também para a nossa satisfação. Em decorrência desse convite, que não foi feito no escuro, foi o produto de uma pesquisa que fizemos virtualmente e que assegurou que essa era a matéria de maior interesse para a realização de cursos no nosso tribunal. Teríamos uma outra hipótese, a contratação de cursos externos, de cursos que já estejam sendo montados, mas a nossa opção também nesta parte foi de valorizar a prata da casa, de valorizar os nossos técnicos, os nossos membros do tribunal e aqueles que nos dão apoio nos órgãos que estão vinculados à atividade fim do Tribunal de Contas, que são o Ministério Público de Contas e a auditoria formada pelos conselheiros substitutos. Teremos de todos na participação seguinte, que vamos ter de aulas nas próximas semanas. Mas creio que não merecia vacilação quando nós destinamos aos servidores curso, destinarmos também a responsabilidade de ministrar as aulas àqueles que integram o Tribunal de Contas, como é o meu caso, que estou aqui na segunda aula exatamente para dar o exemplo de que nós não temos a necessidade de contratar lá fora um curso pronto, se pudermos montá-lo aqui entre nós, dentro das nossas características e das nossas necessidades imediatas. Daí tem uma outra curiosa consequência. Os nossos palestrantes só não fazem parte do tribunal. Na abertura, nós conseguimos a anuência e a aceitação do convite a um jovem professor de muito sucesso, que foi também servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o professor Luciano Ferraz, porque é sempre bom a gente ouvir de alguém de fora qual a importância real da matéria que nós estamos tratando e dessa opção que fizemos por utilizar os talentos da casa, à exceção do meu próprio, que estou aqui mais dando uma explicação e um aviso, para que obviássemos junto aos servidores e os deixássemos à vontade para qualquer questionamento naqueles assuntos que vão ser tratados ao longo do curso. A lei nova, que é mais do que nova, novíssima, nos impõe um esforço adicional de pesquisa, de leitura, de reflexão,
sobre esse assunto que é muito importante na vida das administrações brasileiras. Tão importante que chegamos a conferir no histórico das licitações e dos contratos públicos do Brasil que a licitação surge em nosso país em 1862. É uma informação que está no site Licite Mais e se reporta a este decreto imperial, que é quase da idade da nossa Aracaju, e que, na sexta década do século XIX, estabeleceu bases para compras, escolhas, licitação, enfim, de bens e serviços demandados por um órgão específico da administração imperial, que era Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, então existente em nosso país. Este decreto, que tomou o número 2.296 do ano de 1862, regulava a arrematação de serviços que fossem necessários ou desempenhados pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e, em seu primeiro artigo, estabelecia a forma e prazos para a apresentação de propostas, sempre a contar de termo inicial que se iniciava na publicação do chamamento. Regra que até hoje perdura. Outras regras relativas a amostras, plantas técnicas, bem como fiança e caução, tudo devidamente inscrito em livro próprio, era posto à disposição dos interessados. O licitante das alterações no valor ou preço tinha um limite de 20% de quanto custasse o serviço, quanto custasse o bem, quanto custasse a obra, mas era a legislação circunscrita àquele Ministério da Agricultura, ao qual se destinava, e de onde era originária, essa regração da primeira licitação estabelecida no Brasil. Há um estudo clássico sobre a matéria publicada por uma autoridade nesta questão das licitações no Brasil, que é o advogado e professor Cléo Oliveira Forte Júnior, que em 2017 faz menção a este decreto original e às leis que se seguiram, estabelecendo uma nova configuração das licitações até a última lei, que foi exatamente a já mencionada por nós, a 8666 de 1993. Portanto, é desta fonte, que é um trabalho
cujo título é Breve História das Licitações no Brasil, que nós acessamos como blog do WhatsApp no dia 26 próximo passado, tendo acesso a esses ensinamentos e essa pesquisa histórica do autor, que é, sem favor, uma das maiores autoridades em licitação no Brasil e na pesquisa sobre licitação das leis brasileiras. Apenas para ilustrar, é bom lembrar que há aquela lei do tempo do Império, só depois da instalação da República em nosso país, viemos ter alguma alteração. Foi um decreto-lei de 28 de janeiro de 1922, decreto-lei que tomou o número 4.536, que foi, por sua vez, substituído pelo decreto-lei 200, muitos anos depois, em 25 de fevereiro de 1967. Posteriormente, editada a Lei 5.496, de 20 de junho de 1968, o decreto-lei seguinte, que foi de 21 de novembro de 1986, decreto-lei número 2.300, sob a égide do qual eu comecei minha atividade no tribunal. Coincidentemente, eu tomei posse no tribunal nesse mesmo dia em que foi publicado este decreto, que é o famoso decreto 2.300, sobre cuja égide nós começamos a trabalhar aqui no tribunal, que, por coincidência muito significativa, ele é datado exatamente do dia em que tomei posse aqui no tribunal. Mas depois, logo depois, o tratamento das leis de licitações sofreu uma grande alteração com a Constituição Federal de 1988, que cuidava do assunto no artigo 22, inciso 27, e no artigo 37, inciso 21, que ainda hoje estão em vigor e que comandam a estrutura das leis de licitação desde então, há mais de 30 anos, portanto. Finalmente, tivemos, depois da Constituição, apenas a Lei 8666, de 21 de junho de 1993, que ainda está parcialmente em vigor, e agora a Lei 14.133, de 2021. Assim, caros colegas de trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, peço atenção a vocês para o fato de que o patrimônio legislativo brasileiro sobre as licitações e os contratos públicos é mais que Sesc Centenário, tem mais de 150 anos. Para ser preciso, mais de 160 anos. E durante esse período histórico, implicou em uma média de 32 anos de vigência das 5 leis sucessivas às quais me referi. Então, tivemos, durante esses mais de 160 anos, um prazo médio de vigência das leis, umas com prazo mais prolongado, outras com prazo menor, mas um prazo médio de vigência de 32 anos de cada uma das 5 leis às quais me referi.
Portanto, o estudo que fazemos agora da lei nova deve ter também a sua longevidade levada para bem distante da idade dos que hoje operamos a nossa atividade nos tribunais de contas e no Ministério Público de Contas. Porque a lei traz inovações, traz ajustes ao que se reclamava que não havia ou não estava bem explicado na Lei 8666, mas todos nós já temos algum tempo de serviço, mesmo os que chegaram mais recentemente no tribunal, em decorrência de concursos que fizemos há 5, 6 anos atrás, já estarão aposentados se o prazo médio desta lei, ou o prazo desta lei, for o prazo médio que nós encontramos nas leis precedentes, de 32 anos. Então, todos já teríamos cumprido os prazos necessários para a aposentadoria. Daí a importância desse curso. Nós vamos usar essa lei por muito tempo. Nós vamos utilizar essa lei com uma perspectiva de utilização, mesmo com algumas alterações que possam ser feitas no futuro, mas uma perspectiva muito intensa de utilização disso que começamos a trabalhar nesta aula de hoje. Para isso que peço a atenção de vocês, embora tenha certeza de que todos já estão cientes da necessidade de termos uma análise o mais completo e mais profundo estudo sobre essa lei com a qual vamos trabalhar durante longos anos. Se já não fosse evidente a utilidade do que estamos fazendo aqui, só esse motivo justificaria. Esse dado estatístico me parece que é suficiente para demonstrar a pertinência desse curso. Mas é preciso assinalar também que a lei nova sobre a qual nos debruçamos agora tem igualmente a relevância de representar o ponto culminante da valorização dos tribunais de contas e do Ministério Público de Contas na história do direito brasileiro. Explico. Esta lei teve origem no Senado Federal, na forma do projeto de lei número 559 do ano de 2013. E, desde então, ela manifesta o propósito de substituir 5 leis ordinárias e 2 códigos, o Código Penal e o Código de Processo Civil, que estavam em vigor com regras diferentes das que agora foram adotadas. É, portanto, uma ambiciosa modernização do sistema jurídico das licitações e contratos, tanto em substância como nos procedimentos que adota e estabelece a partir da sua vigência. Após sanção com pequenos vetos parciais do senhor presidente da República, transformou-se aquele projeto de lei originário do Senado, após votação na Câmara dos Deputados, na Lei 14.133 de 2021, que nos faz estarmos juntos nesta atividade virtual
da qual participamos tanto, somos mais de 50 a essa altura, demonstrando a importância do tema que foi eleito não por nós da Escola de Contas, mas por escolha dos próprios servidores do nosso tribunal. Compatibilizada com a configuração da missão e da visão desde sempre estabelecida para a Ecojam, a regra legal prestigiadora da nossa atividade é, todavia, exigente de capacitação técnica, exigente de disposição operacional. De todos nós, que fazemos parte do controle externo das contas públicas, em cujo sistema o Ministério Público Especial e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe sempre se destacaram, inclusive promovendo os eventos necessários à permanente e contínua atualização dos meios necessários à consecução da boa qualidade da atividade fim, que é a avaliação da boa aplicação da receita. E a entrega de resultados certificadores à sociedade, que é quem, afinal, nos paga a todos nós. Somos dela servidores. Sem que se visualize essa moldura na qual se insere a ação que nos incumbe desempenhar, correríamos o risco de nos perdermos em desdobramentos ou minimização de produtos finais que, por excesso ou míngua, afinal, não se preste ao efeito de ser exemplo que nós devemos atingir. O Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, tem o dever de ser exemplares como primeira tarefa destinada aos nossos jurisdicionados. O governo estadual, os 75 governos municipais e toda a administração indireta, tanto do Estado como dos municípios. A nós, que aqui estamos reunidos para trabalhar desde início de semana sobre um tema que é tão novo, já é de se exemplar, mostrar aos nossos jurisdicionados que nós estamos tendo cuidado de nos preparar para enfrentar as novas realidades que agora se agravam até em função dessa situação excepcional que vivemos na fase desta perversa pandemia. Homogeneizando a interpretação de cada uma das regras constantes da lei de licitações e contratos. Ganharemos ao conseguir melhorar a qualidade para o produto que devemos às instituições republicanas e às cidadãs e aos cidadãos, que no Brasil tanto pedem por uma administração eficiente, responsável e prestadora de serviços à sociedade. A nação, infelizmente, tão sofrida na crise sanitária, que é mundial, eu sei, mas que persiste e maltrata a nossa população, merece que trabalhemos juntos, como estamos fazendo agora, por dias melhores, por mais eficiência, por melhor gasto da despesa pública, que é o nosso principal
objetivo nos tribunais e nos ministérios públicos de contas. Isso vocês sabem, mas é preciso sublinhar. Isso nós não apenas podemos fazer, como estamos fazendo agora. Após a magistral fixação das premissas e propósitos da nova lei, na aula magna que ouvimos na última sexta-feira, e de estarmos agora fixando os contornos adequados do que temos a fazer, vejamos em que sequência desbastaremos a frondosa matéria do estudo que nos faz estar juntos aqui e agora. A evolução do conceito de controle está bem assinalada e tem destino no controle externo, que é o nosso afazer diário, é o nosso emprego. Partimos da limitação da velha lei imperial, aquela que me referi, que foi a primeira de todas, para a universalidade da administração. Lembrem-se que aquela lei se destinava a apenas um ministério, é verdade que um ministério que tinha amplo espectro na administração monárquica brasileira, era da agricultura, era das obras públicas. Mas, agora, a licitação, como nós já a conhecemos, é universalizada, ela se aplica a toda a administração. E não apenas a administração federal. A lei que nos traz a esta aula é uma lei que se aplica à administração federal, à administração dos estados, à administração dos municípios brasileiros e à maior parte das administrações indiretas destes 3 níveis de poder que nós conhecemos no Brasil. Há algumas exceções à aplicação dessa lei. São as operações de crédito e a gestão de dívida pública, as contratações sujeitas à legislação específica, que há algumas empresas públicas ou sociedades de economia mista de controle estatal que são regidas por leis especiais, mas a grande maioria da administração pública no Brasil, nos estados e nos municípios brasileiros, como a administração federal, estão todos abrangidos pela lei que agora estamos estudando. Os parâmetros vocabulares da nova lei são definidos com rigor científico. Há um glossário, há uma parte relativa a definições. E já não deixam sombra de dúvida sobre atividades sinônimas ou generalidades, porque as definições afastam qualquer vacilação. Todas as quantidades e valores estão também expressos, e a responsabilidade dos agentes fica também para além de qualquer dúvida. São coisas importantes, essas definições. A configuração da licitação, como definida agora, propicia e estimula os meios tecnológicos
tanto de comunicação como de operação de dados destinados à atividade dos órgãos de controle externo, como já acontece também com os órgãos de controle interno, que devem ser jurisdicionados. Esta configuração tecnologicamente atualizada é uma novidade positiva também, tal como acontece conosco agora. Nós estamos aqui usando uma nova tecnologia que, na época da edição da lei anterior, da lei que ainda está parcialmente em vigor, a lei 8666 de 93, não era um assunto comum dos nossos tribunais. Isso permite também o acesso público a informações e enseja uma participação social permanente. Nós somos agora mais fiscalizados do que éramos antes. Certamente seremos mais cobrados do que fomos em qualquer outra época, porque isso que estamos fazendo é monitorado, é verificado, é questionado, às vezes, pela sociedade, por instituições da sociedade civil e por órgãos de controle como o nosso mesmo, que não deixam passar a falta de prestação de serviço ou a falta de dedicação àquilo que ganhamos para fazer. O contraponto da democratização dos meios é o estabelecimento de margens de preferência que privilegiaram situações particularmente relevantes na nova lei. Há um processo de grande democratização da participação nas licitações, mas, ao mesmo tempo, temos alguns casos de exceção, nos quais a licitação há de correr sobre modalidade diferente da comum para dar velocidade, para dar segurança, para dar efetividade à atividade estatal destinada à sociedade. É assim que temos tipos novos de licitação, como, por exemplo, o diálogo competitivo, que vai ser tratado durante esse curso especificamente, e que está no artigo 32 da Lei Nova. Foram também fixados critérios de julgamento com absorção de experiências e de regras de leis que estavam soltas e que agora são agrupadas. E há destaque relevante para as obras e serviços de engenharia, cujo tratamento é bem detalhado, como se verá no ponto específico deste curso, logo adiante. Outra vertente científica de grande importância é a da atuação e responsabilidade jurídica em todas as fases da licitação. A responsabilidade dos pareceres jurídicos, a responsabilidade da atividade jurídica dos agentes públicos, em todas as fases do processo licitatório, era uma questão que causava dúvidas, que causava, às vezes, indagações, percalços, contestações, mas agora está melhor colocada na Lei 14.133 deste ano de 2021. Também tivemos alteração
nos prazos de divulgação do edital e foram redefinidos. E também nesse ponto, se tem uma grande valorização do suporte eletrônico, do suporte tecnológico. Vejam vocês que a lei antecedente era de um tempo em que estávamos começando na utilização deste manancial que cada dia é mais sofisticado da tecnologia da informação. Agora, e eu digo sem vacilação, chegamos a um ponto em que não se pode desconhecer isso que estamos fazendo aqui agora, a comunicação à distância, a informação através de comunicação direta entre a administração e os interessados nas licitações, e entre os interessados e a administração e os órgãos de controle, como o nosso. Houve também nesta lei, e eu estou criando aqui uns degraus de explicitação do que virá em seguida, uma valorização muito grande da contratação direta, que tem foco na prevenção de comportamentos indevidos, que são, aliás, assinalados no artigo 73 da Lei 9, e que redobra a exigência de transparência, que é uma palavra relativamente nova na legislação pública brasileira. Também é preciso assinalar que a inexigibilidade, aquela modalidade que é excepcional, é tratada com grande cautela e sobre ela se estabelece regras claras de segurança. Considera-se também, e é importante que se faça esse registro, como corolário da discricionariedade, a dispensa de licitação em alguns casos. Está assim, no artigo 75, em cuja regra se realça o inciso 8º, diante da circunstância de crise sanitária que o país enfrenta atualmente e ainda enfrenta com grande profundidade, e que determinou a edição de legislação especial para dar velocidade e efetividade a providências administrativas que pudessem atender às urgências da área de saúde no nosso país desde março do ano passado. Isso está mencionado e vejam como a lei vem atualizada nessa parte, porque esta dispensa deve ser considerada como uma atitude a favor da sociedade e não contra a sociedade. Portanto, ela tem que se revestir de muita seriedade, de muita responsabilidade, como tem acontecido mais das vezes em todo o concerto da administração pública brasileira, especialmente aqui no nosso estado e nos nossos municípios. Também quero assinalar a importância da ampliação dos instrumentos auxiliares da licitação e dos contratos, que temos arrolado no artigo 78 da Lei 9. A licitação, como disse, é bem recente, concerto
a nossa legislação brasileira. Mas os contratos são muito antigos. Os contratos são conhecidos desde sempre. Eu digo, são mais velhos do que a Sé de Braga. A Sé de Braga é aquela linda igreja, a qual se indica ter sido das primeiras construídas em Portugal, ainda na Idade Média, porque os contratos decorrem do nosso estudo em cima dos modelos romanos. É de lá de Roma que vem a base da legislação contratual brasileira, por via de Portugal, obviamente, por via do direito continental europeu, mas, sem dúvida nenhuma, já de forma muito antiga e muito estudada, que não acontece com a mais recente licitação, que é informadora também da Lei Nova. Na Lei Nova, tem enorme importância os tratados vistos com esta roupagem moderna. E isso tudo será tratado também neste curso, por quem conhece profundamente esta matéria e que trabalha conosco, como verão todos vocês, nas aulas seguintes. Aqui, devemos atentar para as inovações nas garantias de execução. São novidades. E na alocação de riscos. A teoria de riscos está sendo utilizada na Lei Nova e este assunto também será tratado neste curso de forma minudente e competente. Afinal, são muito relevantes as penalidades incrementadas de multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. É o que se tem no artigo 156 e seus seguintes. Também vamos assinalar que os processos e os recursos devem ser bem estudados na nova lei. Finalmente, caros servidores e servidoras do Tribunal de Contas e do Ministério Público, a gestão de riscos e o controle preventivo são inovações muito significativas antes desta lei, que também serão objeto de exposição a todos vocês, por nossos professores que se seguirão a esta minha desataviada aula sobre licitação e contratos. Então, e chegamos ao cerne, a indicação do nosso tema de hoje. Sem embargo, o revolucionário Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, que também será trazido ao debate com todos vocês, nós temos, e eu quero reafirmar, a importância, a modernidade e o orgulho que nos dá ter agora, no artigo 173 da Lei Nova, essa valorização, que na realidade é uma revalorização ampliada dos tribunais de contas que já tinham sido tratados e considerados na lei que está sendo substituída, que é a Lei 8666 de 93. Mas agora,
com o acréscimo da Escola de Contas, veremos sem nenhum favor. Ponto mais alto da qualificação política, no melhor sentido, do que fazemos no tribunal, do que fazemos no Ministério Público de Contas, para que possamos não apenas nos sentir satisfeitos com o trabalho que desempenhamos, mas que nos sintamos orgulhosos e que sejamos felizes naquilo que fazemos no nosso trabalho. Talvez fosse demais pedir e além das condições de trabalho e além de um bom ambiente de convivência no trabalho, ainda nos pedissem que fôssemos felizes no que fazemos. Mas eu ouso fazer esse desafio. Quando conhecemos bem o que fazemos, nós fazemos melhor. Não apenas melhor para os outros, mas melhor para nós mesmos e para a nossa satisfação e felicidade. É isso que eu queria lhes trazer, agradecendo a atenção, mas não sem antes lhes trazer também um outro aviso. É o segundo aviso que trago hoje. Diz aquele da qualidade não está ideal, mas por culpa minha, da transmissão desta nossa aula. Mas agora um segundo. É pedir a atenção de vocês para o fato de que nós estamos recebendo muitos pedidos internos e externos relativamente a esse assunto que é objeto do nosso curso, Lei de Licitações e Contratos. Temos, portanto, neste momento, a boa pressão da sociedade, das administrações e internamente mesmo do próprio tribunal e do próprio Ministério Público, relativamente ao prosseguimento destas conversas que temos que ter sobre a lei nova. Refiro-me, e já me referi detidamente, à grande missão da Escola de Contas, agora atribuída pelo sempre mencionado e bem-vindo artigo 173 da Lei 14.133. Para o desempenho dessa tarefa, que estamos inaugurando com este curso, precisamos de parceiros e de planejamento. Quanto ao planejamento, decorrerá dos meios dos quais dispusermos. Já os parceiros na missão, pretendo que sejam vocês. Vocês, e com a Ecojam, estão atuando pioneiramente no cumprimento da norma legal que nos confere tanto prestígio. Aqueles que desejarem e puderem terão a oportunidade de participar do banco de talentos que a Ecojam vai estar construindo no próximo mês, tendo como ponto de partida exatamente esse curso e exatamente a presença interativa que estamos tendo com as senhoras e com os senhores servidores na sala virtual da nossa escola. Vou precisar de duas coisas. Que haja, no devido momento, uma manifestação de interesse em participar como monitor, como professor, de cursos futuros, para que possamos fazer, em níveis de segurança, a organização
de cursos internos, como o que nos está sendo pedido pela DCELS, especialmente pela sua diretora, a doutora Ana Estela Hollenberg Porto, especificamente quanto às atividades de engenharia, que, como disse antes, são muito detalhadas na Lei Nova, e solicitações externas, que também já me chegaram, principalmente a originária do governo do Estado de Sergipe, que pretende ter cursos para aqueles servidores públicos do Estado que forem trabalhar com esta lei ou que estão trabalhando com a lei substituída, valorizando assim essa atividade que fazemos agora e a atividade que teremos condição de desempenhar com a parceria daqueles que se dispuserem a trabalhar conosco na consecução do objetivo de transformar esta lei em matéria conhecida das administrações sergipanas. Nosso propósito é atender esses pedidos majoritariamente com os nossos próprios técnicos, como estamos fazendo neste curso, limitando talvez a 2 ou 3 aparições de técnicos externos que venham saber também para propagandear o que está sendo feito em Sergipe. Trouxemos, na abertura deste curso, um professor de alta qualificação de Minas Gerais. Vamos trazer, já temos confirmado a presença na aula de encerramento do ministro do Tribunal de Contas da União, ex-presidente daquela corte, ministro Augusto Nardes. Mas isso é para que demos destaque, demos divulgação ao que fazemos aqui. Porque o que nós precisamos mesmo é de conversas como essa, de participação como essa, e vocês me agradam tanto em ter um conselheiro, e, neste caso, é apenas colega de trabalho de todos e membro, com muita satisfação, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Era esse segundo aviso, que é também um convite que queria trazer a vocês, e aí encerro a minha aula de hoje, me dispondo a responder a qualquer questionamento que vocês queiram fazer a propósito dela. Muito obrigado a todos. Bom, e antes de passarmos às perguntas, nós queremos dar um aviso sobre certificados. Na aula passada, eu acabei dizendo que o certificado seria emitido no dia seguinte. Na verdade, cometi uma falha. Os certificados serão realmente emitidos após a última aula, a aula magna, como foi dito agora há pouco pelo conselheiro Carlos Pina, a aula magna do ministro Augusto Nardes. E queremos também, ainda antes das perguntas, registrar e agradecer as presenças do procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, do conselheiro substituto Rafael Fonseca, da diretora técnica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, e da doutora Ana Estela, que é diretora de Controle Externos e Obras do Tribunal de Contas. Agora sim, nós passamos às perguntas, e aquele que tiver alguma pergunta para fazer, por favor, entra no chat, passa o nome, e uma vez feito isso, recebemos a autorização do pessoal da coordenação, e abre-se o microfone e a câmera e faz a pergunta ao conselheiro Carlos Pina. Então, abertas as perguntas a partir desse momento.
Bom, pelo visto, nós não temos nenhuma pergunta, né? E se nós não temos nenhuma pergunta, nós queremos, então, agradecer muito ao conselheiro Carlos Pina de Assis, que é diretor da Escola de Contas, da Ecojan, e que tem proporcionado tudo isso que tem acontecido. A gente agradece com muito orgulho, muita gratidão mesmo ao conselheiro Carlos Pina de Assis, e convidar a todos para a nossa próxima aula, que vai acontecer na sexta-feira, dia 7, com o Procurador-Geral do nosso Ministério Público de Contas, o doutor Luiz Alberto Menezes. O doutor Luiz Alberto vai dar uma aula sobre o do controle administrativo ao controle externo, na lei número 14.183/21. Então, todos estão convidados para a próxima aula, ao tempo em que voltamos a agradecer ao doutor Carlos Pina, e, em nome dele, encerramos esse evento. Muito obrigado a todos e até a próxima sexta-feira.